Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos, amém? Bem, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João, onde temos meditado no capítulo 14 sobre as diversas consolações que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, né? Eu queria pedir aos irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no capítulo 14 do Evangelho de João. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12. Bem, antes da gente fazer a leitura do texto, permita-me trazer mais uma vez à sua mente o contexto daquilo que nós estamos lendo, né? Sei que nós temos dado passos curtos aqui, né? Já é a terceira mensagem, é o terceiro domingo que nós estamos refletindo no capítulo 14. Eu acho que é proveitoso que a gente vá um pouco mais devagar aqui. Sobre essas consolações que nós temos visto, cristãos de todos os tempos meditaram e encontraram forças nessas palavras. E a nossa oração é para que o Espírito de Deus trabalhe em nós, nos lembrando dessas maravilhosas palavras, sempre que for necessário fortalecer o nosso coração. Por isso temos caminhado com calma. Mas, bem, qual é o contexto então aqui, irmãos? Desde o capítulo 13, temos visto que Jesus estava ali nas últimas horas com os seus discípulos, reunido com os seus discípulos, apresentando para eles grandes verdades. Havia um traidor no meio deles. Pedro o negaria, os discípulos fugiriam. Jesus estava para deixar os seus discípulos. Tudo isso trouxe grande aflição ao coração dos discípulos. Eles ficaram com o coração perturbado, sem saber, afinal de contas, o que são os discípulos sem o Mestre? O que são os discípulos sem a presença física de Jesus? O que eles poderiam fazer? Como dariam prosseguimento ao ministério? Como viver sem Jesus? Grandes coisas poderiam estar passando nas suas cabeças, em suas mentes, em seus corações. Grandes perturbações, grandes aflições. Mas então, a gente poderia pensar, tá, e diante disso, o que Jesus fez? Jesus abandona seus discípulos? Não. Como bom pastor, nós temos visto lá desde o início do capítulo 13, no primeiro versículo, Jesus, sabendo que se aproximava o dia em que ele deixaria os de seus discípulos, diz o texto, amou-os e amou-os até o fim. Então, o que estamos vendo no capítulo 14 é uma grande demonstração do quanto Jesus amou os seus discípulos e continua amando os seus discípulos ainda hoje. É por isso que Jesus vai fazer esse longo discurso, a fim de fortalecer os seus discípulos. Ele conhece os seus discípulos, ele sabe que os seus discípulos são fracos. E é por saber que eles são fracos, é por saber que o seu coração está perturbado, aflito, por conta das coisas que eles já sabem que vão acontecer e de outras que eles sequer sabem. É por isso que Jesus se aproxima deles e diz, ei, creiam em Deus. Creiam em mim, não se turbe o vosso coração. Continuem crendo em Deus, em mim também creiam. A pergunta, ainda na nossa introdução, é: por que se perturbaria então o nosso coração? Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele continua dizendo, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde vou, vocês conhecem o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele também diz, vocês o conhecem e o têm visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. As minhas palavras não são as minhas palavras, mas são as palavras do Pai. As obras que eu realizo são
As obras do Pai são as mesmas obras. Então, ainda na introdução eu te pergunto, por que se perturbaria o nosso coração? Se aqui somos peregrinos, mas há uma casa preparada para nós, preparada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por que se perturbaria o nosso coração se Jesus não apenas inaugurou um caminho, mas Ele mesmo é o caminho? Ele mesmo é a verdade e Ele mesmo é a vida. Por que se perturbaria o nosso coração se as palavras do Filho, se as palavras dele são as palavras de Deus? Se as obras dele são as obras de Deus? E se olhando para ele, vemos o Pai? Como diz a canção, para ver o Pai, olhe para o Filho. Então, por que se perturbaria o nosso coração? Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Ainda hoje veremos outras consolações que o Senhor Jesus tem a nos dar. E como eu terminei dizendo na última mensagem, alguns remédios a gente só valoriza quando precisa deles. Eu espero que você preste atenção nessa mensagem. Talvez hoje o seu coração ainda não esteja aflito, mas talvez um dia esteja. Então ouça essa palavra com atenção, guarde ela em seu coração, e no tempo certo o Espírito de Deus vai te lembrá-lo. Amém? Me acompanhe na leitura. João 14, a partir do verso 12, diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, mais uma vez, em Tua presença, ó Deus, em Tua gloriosa presença. Ó Deus, pelos méritos de Cristo, ó Deus, é que entramos em Sua presença e rogamos ao Senhor, por graça, por misericórdia. Abre mais uma vez, ó Deus, os ouvidos, os corações, para que a Tua palavra entre, ó Deus, e não seja as limitações do pregador, mas, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, vença todas as minhas limitações e rompa toda a surdez e toda a dureza do coração. Mas que a Tua igreja, ó Deus, seja alimentada, edificada e fortalecida pelo Senhor, pois essas são as Tuas palavras, ó Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus continua fortalecendo os seus discípulos. E o que Jesus começa dizendo aqui é algo impressionante. A primeira coisa que Jesus diz, ainda no versículo 12, é: aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que tenho realizado. E ele diz ainda, fará coisas ainda maiores. Bem, quando a gente para pensar na vida, no ministério de Jesus, e ouve essas palavras, isso deve causar um choque muito grande. Imagine vocês por um momento os discípulos ouvindo isso. Jesus está dizendo que ele está indo para o Pai. E aí, esse é um momento, irmãos, que a gente imagina, os discípulos se sentiram desamparados, fracos. Como eu disse antes, o que são os discípulos sem o seu mestre? Talvez eles pensassem, como faremos a missão? Como continuaremos os trabalhos do reino se Cristo não estará mais presente conosco? Será que haverá algum tipo de poder? Ou será que a nossa fraqueza ficará em evidência?
Essa é só alguma das coisas que poderiam ter passado em suas mentes. Mas vejam que, em um sentido completamente oposto, Jesus está dizendo que os discípulos fariam as mesmas obras que Jesus fez. E não apenas as mesmas obras, como também obras ainda maiores do que as obras que Jesus fez. Isso para mim é escandaloso. Como podem os discípulos, sendo homens como nós, fracos como nós, realizarem obras maiores do que as obras de Jesus? Bem, para a gente entender isso, a gente precisa caminhar com um pouco de calma e entender que obras maiores são essas. Nós sabemos, especialmente a partir do livro de Atos, que os discípulos, de fato, realizaram muitos milagres, assim como Jesus também realizou muitos milagres. Então, de certa forma, a gente pode dizer que eles realizaram as mesmas obras. Mas, irmãos, há um sentido em que os discípulos realizaram obras maiores. E que sentido é esse? Quando a gente olha para o avanço do Evangelho, para a quantidade de pessoas se convertendo, e mais ainda, quando a gente olha para gentios se convertendo, claramente a gente percebe que essas obras foram maiores. Jesus realizou um ministério muito restrito. Agora, quando a gente olha para o número de conversões que os discípulos realizaram, que os discípulos alcançaram, e principalmente em termos de gentios, de estrangeiros, a gente não tem dúvida que as obras ali foram muito maiores. Basta a gente lembrar da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Em um único dia, diz a Escritura, em um único dia, 3.000 pessoas se converteram. E a gente não tem o registro disso do ministério de Jesus. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: como isso é possível? Como que eles conseguiram fazer uma coisa, converter tanta gente, se Jesus não fez isso? Eles são maiores do que Jesus? Mais fortes do que Jesus? Claramente que não. Mas, vejam, o próprio Jesus explica como eles conseguiram fazer isso. Me acompanhe no versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Por quê? Porque eu estou indo para o Pai. É aqui, irmãos, que está fundamentada o porquê. Está fundamentado o porquê os discípulos conseguiram fazer coisas maiores. Jesus está dizendo: porque eu estou indo para o Pai. Então a causa aqui, irmãos, não é a força dos discípulos, mas vejam, é a obra que Jesus realizou enquanto estava indo para o Pai. É a sua obra na cruz, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão. De forma de que hoje Cristo está de fato assentado à direita de Deus. Ele está com o Pai. Então vejam que o fundamento por meio do qual os discípulos poderiam um dia fazer obras maiores do que Jesus, é justamente o fato de que Jesus está indo para o Pai. Ele está ao lado de Deus. Agora, como é que ele vai lá? Ele vai lá por meio da cruz. Ele vai lá se entregando em nosso lugar, sendo o sacrifício perfeito em nosso lugar. Deus aceita o sacrifício. Deus o ressuscita ao terceiro dia. E ele ascende, então. E agora, mais uma vez, é glorificado estar diante do Pai. O texto diz: porque eu estou indo para o Pai. Mas vejam que a ida de Deus, a ida de Jesus Cristo para perto do Pai, faz mais uma coisa que nós sabemos muito bem. Foi somente após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo que o Espírito de Deus foi derramado. Foi somente após a morte e a ressurreição de Cristo que, então, o chamado muro da separação, que separava os gentios, os estrangeiros da comunidade de Israel, de uma vez caiu por terra. De forma que, por meio do seu sangue, ele fez, então, um único povo, um novo homem, como vai dizer o autor de Efésios. Então vejam que o fato de Jesus ir é justamente aquilo que abre caminho para que a obra do reino fosse feita.
O fato de Jesus ir é justamente aquilo que pavimenta o caminho para que os discípulos pudessem fazer obras ainda maiores. Alguns teólogos, como Hillel Hendrickson, John Charles Riley e Werner de Boer, vão dizer que a expressão maiores obras significa principalmente mais conversões. De forma, irmãos, que foi preciso, primeiro, que Jesus criasse este fundamento para obras maiores. E ele fez isso a partir de sua caminhada para a cruz. Foi caminhando para a cruz que ele criou toda essa condição para que os discípulos e todos aqueles que viriam após eles pudessem fazer obras ainda maiores. Mas o texto continua. A partida de Jesus trouxe ainda um outro benefício. Me acompanhe no versículo 12, por favor. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então vejam que, porque eu estou indo para o Pai, essa sentença, ela liga não apenas a possibilidade de fazer obras ainda maiores, mas ela também explica por que as suas orações são ouvidas. É porque ele está junto ao Pai. É porque Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou e ascendeu. É porque ele está à direita de Deus que eu e você podemos orar e ter a certeza de que as nossas orações serão ouvidas. Será que isso não deveria consolar os nossos corações, confortar os nossos corações? O saber que Jesus foi sim, e é justamente porque ele foi que você ora e Deus ouve? O saber que ele está ao lado de Deus, ouvindo cada uma das suas palavras, cada uma das suas orações? Será que isso não deveria confortar os nossos corações, independentemente das circunstâncias? Pois é isso que Jesus está dizendo. Não apenas aqueles que creem farão obras iguais ou obras ainda maiores, mas aqueles que creem oram. E quando oram, são ouvidos. Ouvidos por Cristo, que está ao lado de Deus, intercedendo ao nosso favor, ao seu favor. Quanto conforto, irmãos, deve haver nessas palavras. O saber que quando você dobra os seus joelhos, ele ouve e as apresenta diante de Deus. Bem, Jesus diz: tudo o que pedirmos em meu nome, eu farei. E aí, obviamente, a gente se depara com um velho problema, né? Afinal de contas, oramos muitas das vezes e às vezes não somos atendidos naquilo que oramos. Muitas pessoas estão orando e não estão sendo atendidas naquilo que elas estão orando. Então, por quê? Bem, o reverendo Hernando Dias Lopes ele vai apresentar alguns motivos, alguns princípios que devem nortear a nossa oração. E eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, devemos orar com fé. Orar com fé. Parece óbvio, né? Mas esse é o primeiro requisito. Veja que a base de tudo o que Jesus está falando aqui, a base de tudo, começa lá no versículo 1. O que Jesus diz lá no versículo 1? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. A base continua sendo a mesma, continuar crendo em Deus, continuar crendo em Jesus. No versículo 12, a primeira coisa que Jesus fala a respeito é o que, irmãos? É justamente sobre aquele que crê. Perdão. É sobre aquele que crê. As palavras de Jesus aqui, os ensinamentos de Jesus sobre, por exemplo, as orações que são ouvidas, são destinadas a um grupo específico, a um tipo específico de homem. São aqueles que creem. Não é isso que Jesus diz? Aquele que crê em mim
fará também as obras que tenho feito, fará obras ainda maiores. E ele diz: eu farei o que vocês pedirem. Então, crer é uma condição fundamental. Toda vez que vamos orar, precisamos orar crendo. Uma vez, me veio aqui agora à mente, eu li uma citação do Tozer, né, no livro Em Busca de Deus, né? E ele fala, irmãos, que é uma ofensa muito grande a Deus quando a gente ora, mas não espera por uma resposta. É uma ofensa a Deus você se curvar e orar e não crer que Deus vai responder. Não esperar que Ele responda. Afinal de contas, você não está orando para um ídolo, mas está orando para um Deus que tem olhos e vê, ouvidos e ouve, e boca para responder. Então, como podemos ousar orar, ir em oração, sem esperar que Ele nos ouça, sem esperar que Ele nos responda? Precisamos crer. Não apenas que Ele nos ouve, mas também que Ele nos responde. Essa é uma ordenança para os que creem. Agora, em segundo lugar, devemos orar em nome de Jesus. Devemos crer em Jesus e devemos orar em nome de Jesus. E aí, obviamente, ele diz: tudo que pedires em meu nome eu farei. Mas sabemos muito bem, irmãos, que isso aqui não é uma carta branca para pedirmos aquilo o que quisermos. Sabemos que isso aqui não são palavras mágicas. E você diz em nome de Jesus e o que você pede acontece. Não é assim. A expressão utilizada aqui em nome de Jesus, ela possui um significado. E significa pedir o que Jesus pediria. Significa pedir o que lhe agradaria. Significa pedir o que o glorificaria. É pedir aquilo que é próprio de Jesus, aquilo que está de acordo com Jesus, aquilo que está de acordo com os seus atributos. Será que ousaríamos pedir a Jesus algo em seu nome que não está de acordo com Ele, com a sua vontade, com o seu caráter? Essas orações não serão atendidas. Mas quando vamos a Deus em oração e oramos a Deus em nome de Jesus, sabendo que o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu caráter, de acordo com os seus atributos, então podemos ter certeza de que Ele nos ouve. O nosso pedido, irmãos, precisa ser compatível com o caráter, com a pessoa de Jesus. Mesmo porque, irmãos, o versículo 13 nos explica a razão pela qual Jesus atende às nossas orações. Vejam, ele diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. É para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa, irmãos, é a conexão entre tudo o que pedimos e tudo o que Jesus faz. A glória de Deus é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você dobra os seus joelhos e ora em nome de Jesus, de acordo com os interesses do reino, como o próprio Jesus orou durante toda a sua vida, e principalmente ali no Getsêmani, quando ele disse: seja feita a sua vontade. Quando a gente ora assim, priorizando e buscando primeiro as coisas do reino, o avanço do reino, a santificação da igreja, a preservação dos santos, coisas elevadas como essas, coisas eternas, será que Deus não ouviria uma oração assim? Que está de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus propósitos eternos? Certamente Ele ouve. E quando Jesus ouve, você orando pelo fortalecimento do seu irmão, da sua igreja, e Ele atende, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Dizemos graças a Deus, porque oramos em nome de Jesus Cristo, e Ele ouviu a nossa oração. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas há ainda um terceiro motivo, um terceiro critério que a sua oração precisa ser norteada. Devemos orar em obediência amorosa.
Esse tópico, irmão, em especial, preciso admitir, foi uma contribuição do Hernandes. Eu fiquei pensando, gente, como o versículo 15 se conecta com os demais textos, com o resto do texto. Porque, de repente, Jesus começa a falar de amar e obedecer. Ele vai falar disso mais adiante, mas a impressão que dá é que o texto aqui parece que está fora de lugar. Jesus está vindo falando de obras maiores, falando de oração, e de repente ele diz no versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Bem, qual é o sentido aqui então? Esta, irmãos, ao que parece, é uma forma de o texto indicar para a gente de que obedecer a Jesus, orando dessa forma, crendo nele, pedindo em seu nome, quando a gente ora dessa forma, isso é uma demonstração não apenas de obediência, mas também de amor. É obedecendo a Cristo, obedecendo aos seus mandamentos. Por exemplo, ame uns aos outros assim como eu vos amei. E aqui também, quando ele diz, orem ao Pai em meu nome, quando a gente obedece a esses mandamentos, não estamos dando apenas uma demonstração de que cremos, mas também de que o amamos. E quando fazemos isso, irmãos, os maiores beneficiados somos nós. Porque, além de demonstrarmos obediência e amor, ganhamos também um mediador, que está ao lado do Pai. J.C. Ryle, ele vai dizer uma coisa importante. Não existe coisa demasiadamente difícil ou árdua para os crentes realizarem, enquanto o Senhor intercede por eles diante de Deus. Trabalhemos então com fé, na expectativa de grandes coisas, embora à semelhança dos discípulos sejamos fracos e estejamos sem a presença física do Senhor Jesus. Ele está agindo em e por nós, ainda que não percebamos. E aí ele lembra, a vitória de Josué contra os amalequitas foi conquistada pela espada, mas também pela intercessão de Moisés. E aí eu pergunto para vocês, se Josué venceu os amalequitas pela intercessão de um outro homem como você, imagine então como nós somos vencedores quando Cristo intercede por nós. Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pois ele foi, e porque ele foi, nós já vencemos. Ele foi, e porque ele foi, as nossas orações são ouvidas. E a gente precisa firmar a nossa confiança nisso. A gente precisa firmar os nossos pés nisso. Para que quando vier o dia mau, você saiba que você está orando diante de um Deus que te ouve e de um mediador que está pronto para interceder ao seu favor. Bem, é só isso? Não. O texto tem mais consolações para a gente. Veja, o versículo 16. O texto diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Vejam que a igreja ela goza de benefícios quando ela reconhece a sua fraqueza, dobra os seus joelhos e vai a Deus em oração. Embora fracos, quando oramos a Deus em nome de Jesus Cristo, somos fortes porque Jesus está ouvindo as nossas orações e intercedendo para que o Pai ouça e atenda às nossas orações. Então, na nossa fraqueza, somos fortes. Quando dobramos os nossos joelhos, somos fortes. Porque estamos orando a um Deus Todo-Poderoso. Então, pedimos coisas excelentes, pedimos coisas que precisamos, pedimos coisas pelo reino de Deus. Mas vejam que curioso, porque quem ousaria pedir uma coisa tão grandiosa como essa? Será que passou pela cabeça dos discípulos em algum momento pedir por outro? Esse versículo, irmãos, para mim é uma prova de que verdadeiramente Deus faz muito mais do que pedimos.
ou pensamos. Porque eu acho que nunca passou pela cabeça dos discípulos pedir por outro auxiliador, a não ser o próprio Jesus Cristo. Por isso estavam aflitos. Jesus está indo, ficaremos sós. E Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim. E temos visto que Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, tem demonstrado grande misericórdia, grande amor por cada um dos seus discípulos. E vemos isso aqui, porque nenhuma das suas necessidades ficaram sem provisão. E embora Jesus estivesse indo, se preocupou de enviar outro, não vos deixarei órfãos. E isso se cumpre em parte nesse sentido, no envio do Espírito Santo. Irmãos, essa é a primeira vez que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Ele ainda vai falar algumas outras vezes nesse capítulo e em outros capítulos. Mas essa é a primeira vez que estamos falando do Espírito de Deus, que aqui ele vai chamar de Espírito da Verdade. Os discípulos não esperavam por isso, mas vejam o cuidado do Mestre. O que vocês pedirem, eu farei. Mas vejam, até mesmo as coisas que vocês não pediram. Eu vos enviarei o outro Consolador. E aí precisamos caminhar um pouquinho com mais calma ainda do que já temos caminhado, para entender quem é esse outro, o que é esse outro. E aí eu preciso dizer para vocês, infelizmente, recorrer ao grego. Jesus se referiu, em primeiro lugar, ao Espírito Santo como outro semelhante. Né? Aqui, as palavras que Jesus foram registradas por João são allos paráclitos no grego. E aí a gente precisa recorrer ao grego para a gente entender isso aqui com mais clareza. No grego, irmãos, existem duas palavras para outro. A primeira delas vocês conhecem muito bem, héteros. Héteros é uma palavra grega que significa outro, mas outro diferente, não da mesma natureza. Mas a outra palavra, allos, no grego, significa outro semelhante, outro da mesma espécie, outro igual, da mesma substância. E quando João escreve aqui, ele não escreve héteros paráclitos, ele escreve allos paráclitos, para dizer que esse outro paráclitos, que a gente vai ver o significado, é igual a ele, é da mesma substância, da mesma essência. Não é outro diferente, é outro igual. E aí, essa é a primeira coisa. Agora vejam, se o Espírito é outro como Jesus, ele está longe de ser o que afirmam algumas falsas religiões. Uma energia, uma força, uma força que emana no espaço ou no universo. Se ele é outro como Jesus, e Jesus é uma pessoa, a conclusão é que o Espírito Santo também é uma pessoa. E uma pessoa que possui a mesma essência, os mesmos atributos divinos, como temos visto em Cristo. Afinal de contas, o que vimos sobre Jesus? Que os seus milagres são os realizados da parte de Deus, como reconheceu Nicodemos. Que as suas obras, que as suas palavras são da parte de Deus. Mas, ainda mais, ele é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. O Espírito Santo é, portanto, também plenamente Deus. Compartilha da mesma essência. Por isso Jesus disse, halos, diferentes, porém da mesma substância. Distinto, porém da mesma substância. A segunda coisa sobre o Espírito Santo que Jesus diz, Jesus se referiu a ele como Paráclitos. Essa é a segunda palavra grega importante para a gente. Essa palavra, irmãos, possui múltiplos significados. Ela significa advogado, significa consolador, ajudador. Todas elas têm uma coisa em comum.
O advogado é aquele que fica ao lado do réu durante um tribunal e intercede ao seu favor. Ele é quem ajuda o réu diante do juiz. Da mesma forma, o consolador é aquele que chama o outro para perto, para o lado, a fim de ajudá-lo. Esse, irmãos, é, portanto, o ministério do Espírito Santo. Nos auxiliar, ser o nosso auxiliador, ser o nosso ajudador. Essa é a segunda coisa que Jesus diz. Ele é outro Paráclitos. Assim como Jesus passou 3 anos ao lado dos seus discípulos, orientando, revelando a vontade de Deus, realizando milagres, fortalecendo os discípulos, como está fortalecendo agora. Esse outro Consolador fará a mesma coisa. Estará com eles e neles, veremos mais à frente, a fim de ajudá-los, a fim de orientá-los, a fim de guiá-los na verdade, pois Jesus os chama de Espírito da Verdade. Então é por meio desse outro auxiliador que os discípulos, como veremos mais adiante, conseguiriam entender coisas que eles ainda não compreendiam. Jesus está falando tudo isso aqui, mas somente depois que o Espírito de Deus fosse derramado sobre eles, é que eles então compreenderiam das coisas que Jesus estava falando. Porque este é outro igual, é outro semelhante a ele, é outro ajudador, outro consolador, outro Paráclitos. Jesus está enviando outro para nos ajudar. Agora, a terceira coisa que ele diz, versículo 17, é que esse Espírito é o Espírito da verdade. E esta, irmãos, é uma função particular do Espírito Santo na vida dos eleitos. Aplicar a verdade nos seus corações, guiá-los em toda a verdade, santificá-los também, por meio de toda a verdade. A quarta coisa sobre o Espírito Santo, versículo 17 ainda. Jesus disse que o Espírito, se referiu ao Espírito como alguém que o mundo não vê e o mundo não conhece. Queria pedir que você abra a sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 11, diz assim: ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vejam que aqui o apóstolo Paulo está colocando um papel fundamental do Espírito de Deus. Não tem como você crer em Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Não tem como você crer que isso aqui, que a palavra de Deus é verdade, se não for por eliminação do Espírito da verdade. Se ele não abrir os seus olhos para que você entenda espiritualmente que essas palavras são verdadeiras, são da parte de Deus. Vejam como é essencial e fundamental a ação do Espírito de Deus. Se ele não operasse em nós, continuaríamos cegos para essas verdades, continuaríamos com nossos corações endurecidos para essas verdades, veríamos e não enxergaríamos, ouviríamos e não escutaríamos. Mas vejam quanta graça, quanta misericórdia, porque por meio do Espírito de Deus operando em você, um dia os seus olhos abriram, os seus ouvidos abriram, o seu coração se aqueceu. Não por méritos seus, mas porque o Espírito da verdade operou no seu coração. Obra de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito da verdade. Agora vejam, irmãos, em que trevas densas está o mundo.
Porque o texto diz: sem o Espírito de Deus, eles não podem entender, eles não aceitam, para eles é loucura. Então vejam quanto é essencial o fato de que Jesus foi, mas enviou o Espírito da verdade. Vejam o quanto foi essencial o fato de que ele foi para junto do Pai. Porque ele foi para junto do Pai, o Espírito da verdade veio e nos alcançou, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Amém? Vejam, a quinta coisa que Jesus nos ensina a respeito do Espírito Santo. Sim, é verdade. O mundo não o vê e não o conhece. Mas os discípulos conhecem. Ele vive com os discípulos e logo habitaria nos discípulos. Vejam o que diz, você está aberto com a Bíblia ainda em Coríntios? Me acompanha no versículo 12. Olha o que diz o texto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E então ele termina dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque um dia ele foi para a cruz, morreu em nosso lugar. Deus aceitou o seu sacrifício. Deus o ressuscitou. E hoje, depois de ter ascendido aos céus, ele está à direita do Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele não apenas foi, mas ouve as nossas orações, intercede ao nosso favor. E para que você não ficasse só, ele enviou outro como ele. E olha quantas coisas maravilhosas esse outro faz em nossas vidas. Não creríamos, não aceitaríamos, não nos santificaríamos, não oraríamos corretamente. Tudo isso é o Espírito de Deus operando em nós. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria para sempre nos crentes e seria conhecido por eles. Isso significa, irmãos, que nós, os que cremos, podemos contar com a sua presença, com a sua direção, com o seu poder, com a sua consolação. Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Porque ele não apenas está por um momento e sai, não. Depois que Jesus foi, o Espírito foi derramado sobre nós. Ele está conosco, mas também está em nós. Em todo momento, podemos contar com o seu poder. Em todo momento, contar com a sua orientação. Em todo momento, contar com a sua consolação. Pois ele habita em nós. E como sabemos disso? Porque Jesus foi para o Pai. E porque ele foi para o Pai, irmãos, caminhando para o final, sabemos de todas essas coisas. Eu queria concluir pensando com você, então, algumas verdades sobre esse texto. O Senhor Jesus, em sua graça e misericórdia, deixou essas maravilhosas consolações. O saber que ele foi para que, por meio do derramado do seu Espírito, pudéssemos fazer a sua obra. Já parou para pensar nisso? Só conseguimos sair e evangelizar, sair e pregar a palavra, porque um dia ele foi e enviou
outro. O saber que as nossas orações são ouvidas por Ele. É somente porque Jesus foi que você pode ter a certeza de que, ao orar, Ele ouvirá as suas orientações. A terceira consolação, o saber que temos a orientação do Espírito que habita em nós. Não estamos largados no mundo, sem orientação, sem direção. Mas porque Jesus foi e enviou o seu Espírito, o Espírito da verdade, temos uma orientação a ser seguida por meio desse outro Paracletos, esse outro Consolador, esse outro ajudador, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O saber, irmãos, que não estamos sós é outra consolação. Pois Jesus foi, mas o seu Espírito não está apenas perto de nós, mas está em nós. E, por fim, o saber que Jesus pensou em cada detalhe. O saber que Jesus se preocupou com cada detalhe da vida dos seus discípulos. Primeiro daqueles, mas também em nós. Nada passou despercebido. Jesus, embora estivesse a caminho da cruz, embora estivesse aflito em seu coração, aflito em seu espírito, porque estava a caminho da cruz, vejam só, dedicou todos esses momentos para fortalecer, não a si próprio, mas aos seus discípulos, como está escrito em João 13:1, porque ele os amou e amou até o fim. E veremos que Jesus, na sua última oração, não orou apenas por eles, mas também por todos os outros que viriam a crer, por mim e por você. De forma de que todas essas consolações são para os que creem. E os que creem estão aqui, irmãos, também. Então você, assim como eu, assim como aqueles 11, vocês podem se tranquilizar, podem confiar em Deus. A pergunta é, o que nos impede? O que nos impede de descansar no nosso coração? O que nos impede de confiar em Deus? A primeira coisa que Jesus diz nesse capítulo é: não se turbe o vosso coração, continuem crendo. Mas por que então o nosso coração às vezes fica tão atemorizado, tão aflito, tão cheio de ansiedade, com tantas preocupações? Se vejam, Jesus se preocupou com cada detalhe. Peregrinos aqui, mas há uma casa lá. Perdidos? Não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. Olhem para as minhas obras, para as minhas palavras. Por que o seu coração está perturbado? Continuem crendo. Mas eu te pergunto mais uma vez, o que nos impede? O que nos impede de sair pregar, de sair evangelizar? Se Jesus disse que você faria obras ainda maiores. O que te impede de dobrar os joelhos e apresentar cada uma das suas dores, cada uma das suas aflições? Se Jesus disse, eu estou indo para o Pai. Então, quando vocês orarem, eu ouvirei e atenderei. Tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. Então, o que te impede de orar? O que te impede de descansar das suas obras e confiar em Cristo plenamente? O que te impede de reconhecer a sua fraqueza, se colocar de joelhos, e então dizer, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua ajuda, da Tua orientação, do Teu poder. Então, ao invés de fracos, seremos fortes. O que te impede? Se o Espírito de Deus, irmão, o Espírito da verdade, habita no seu coração, nada nos impede. Nada nos impede. Nada deve nos impedir. E eu queria terminar essa mensagem fazendo esse encorajamento para cada um de vocês. Que encorajamento temos para sair e trabalhar no reino? Que encorajamento temos para dobrar os nossos joelhos? Há poder para os fracos. E esse poder está em Cristo Jesus. Porque um dia ele disse, eu estou indo para o Pai. Então nós que somos fracos, em Cristo somos fortes. Por meio do seu Espírito,
Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá poder, Ele nos santifica, Ele nos guia, Ele nos orienta a toda a verdade. Ele também nos consola. Então, mais uma vez, não se turbe o seu coração. Continue crendo em Deus. Creiam também em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, que preciosas palavras, ó Deus. O Senhor disse àqueles 11 em um momento de tão grande dificuldade. Aflitos eles estavam, perturbados em seus corações. Mas o Senhor verdadeiramente amou aqueles 11, de forma, ó Deus, que soprou aos seus ouvidos palavras tão amorosas como essas, consolações tão profundas quanto essas. Ó Deus, essas palavras são também para nós hoje. Ó Deus, o que eu peço é que o Senhor nos perdoe, em primeiro lugar, por todas as vezes que olhamos para as obras que precisamos fazer, para as almas que precisamos ganhar, para os evangelismos que precisamos atuar e operar. Mas olhando para a nossa fraqueza, Deus, recuamos. Deixamos de fazer, deixamos de falar, deixamos de anunciar o Teu Evangelho. Mas, ó Deus, não seja mais assim. Que possamos olhar para a Tua Palavra e lembrar, Jesus disse, nós faríamos obras ainda maiores. Então que possamos caminhar, ó Deus, confiantes com essa grande consolação, que embora o Senhor não esteja presente fisicamente em nosso meio, o Senhor foi justamente por isso, para pavimentar esse caminho. Então hoje nós podemos ir e fazer coisas ainda maiores, não porque somos fortes, mas porque o Senhor fez uma obra excelente na cruz, obra que pavimentou esse caminho para o qual nós podemos caminhar, no qual nós podemos trilhar, Senhor. Então que haja coragem em nós, ó Deus, coragem para fazer a Tua obra, para avançar no reino, pois o Senhor disse que seríamos capazes, não pelo poder que há em nós, mas porque o Senhor está junto ao Pai, intercedendo a nosso favor. Ó Deus, que nós possamos também, em todo o tempo, reconhecendo a nossa fraqueza, nos achegarmos a Ti, com os corações contritos, de joelho no chão, reconhecendo sim, Senhor, que somos fracos, mas somos fortes em Ti também. Porque o Senhor, mais uma vez, disse que iria para o Pai, e sabemos que o Senhor está junto ao Pai, ouvindo cada uma das nossas orações, cada uma das orações dos Seus filhos. Então não é em vão que oramos, mas oramos ao Senhor que está vivo, que ressuscitou e vive hoje e eternamente. Oramos a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor nos ouve. Esperamos de Ti a resposta, então, Senhor. Que possamos crer, que possamos também esperar, que possamos orar e aprender a orar de verdade, ó Deus. Orar e continuar orando até orar de verdade. Orar de acordo com a Sua vontade, de acordo com a vontade do reino. Orar em nome de Jesus, sabendo, ó Deus, que assim o Pai será glorificado no Filho. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que atua em nós, que nos deu um novo coração, que abriu os nossos olhos, que abriu os nossos ouvidos. Se cremos, ó Deus, não é mérito nosso, mas é obra Tua. O Teu Espírito agiu em nós. Diante disso, ó Deus, louvamos o Seu nome, bendizemos o Seu nome mais uma vez, pois o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Preserva-nos em Ti, ó Deus, e que em todo momento, em qualquer circunstância, possamos sempre lembrar dessas duas grandes consolações. Temos o mediador no céu, temos o Espírito da verdade em nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.